Saudações vascaínas a todos, Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai trazer sempre as últimas notícias do Vasco, sempre em primeira mão para você, torcedor. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre três situações um pouco diferentes, distintas. Rojas está realmente de saída do Vasco, e isso vai acontecer no final da temporada. A gente vai detalhar algumas situações que estavam referentes ao contrato dele. A questão da promessa da base que não vingou no Vasco, mas está despontando na Europa, que é Eric Marcos. Inclusive, hoje, o Ludogorets da Bulgária, o Ludogorets deseja comprar o jogador antes mesmo do período de empréstimo terminar, que terminaria no ano que vem. E vamos falar também sobre a questão do ex-flamenguista que estava na SAF do Vasco ano passado. Inclusive, ele apareceu num projeto audacioso de um time pequeno do Campeonato Carioca. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a ajuda de todos vocês para aquele joinha, aquele like, como tá pedindo aqui, ó. O like é muito importante, sim. Faz com que esse vídeo seja recomendado para mais e mais vascaínos e principalmente o nosso canal seja recomendado também. Se inscreva no canal se está chegando aqui pela primeira vez. É um canal de torcedor raiz para torcedor e sempre nós pregamos aqui a verdade para trazer as informações e as notícias do Vasco. E deixe o seu comentário aqui abaixo, caso você queira dar a sua opinião sobre tudo que a gente vai falar exatamente dentro desse vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre a questão do Eric Marcos, que o Ludogorets da Bulgária havia solicitado ao Vasco, desejando o interesse de comprar o atleta antes mesmo do período de final de empréstimo que termina no ano que vem. Inclusive o passe está fixado em 1,8 milhões de euros. Na atual cotação se transforma em 11 milhões de reais. Eu não sei até que ponto esse valor ele se torna tendo abatimento caso o time tenha interesse comprando antes mesmo do empréstimo. Acredito que não, e não deveria ser assim, até porque o Vasco hoje está precisando de qualquer dinheiro que vier, é sempre bem-vindo, até porque nós não somos malucos de rasgar dinheiro. Então a equipe da Bulgária deseja contar com o Eric Marcos. O Eric Marcos recebeu várias oportunidades no Vasco, inclusive com o Rafael Paiva, antes mesmo de ser emprestado no final do ano, mas não vingou, não conseguiu se sobressair. E dentro dessa condição, eu acho que é até bom para o jogador que viva novos ares, que inclusive consiga atuar. Inclusive ele fez um gol no último jogo do Ludogorets, inclusive na Europa League, enfrentando o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao se tornou muito superior, é superior ao time da Bulgária, inclusive virou o jogo no segundo tempo, mas entretanto o Eric Marcos vem aproveitando as oportunidades, inclusive titular na equipe do Bulgária, e o Vasco vai receber um dinheiro em relação a ele. Agora, falando sobre a questão que interfere um ou outro, Luiz Melo, flamenguista declarado, todo mundo sabe disso, que participou de ser CEO daquele processo da SAF desde 2022 para agora, inclusive sendo CEO da 777, apareceu numa inauguração, num evento onde que a equipe do Boa Vista, daqui do Rio de Janeiro, está apresentando, porque o Boa Vista virou SAF, inclusive já mudou o escudo, inclusive apresentou seu projeto audacioso, durante 6 anos projetando estar na Série B do Campeonato Brasileiro, já comprou, adquiriu um terreno para construir um centro de treinamento em excelência, inclusive o estádio de Saquarema deve ser reformado para poder conseguir atender aos pedidos. E quem estava lá nesse evento era o CEO Luiz Melo, que não deixou muitas saudades para o torcedor vascaíno. Inclusive tem muito torcedor aí querendo fazer algo com ele, coisas inexplicáveis acontecem dentro do Vasco. Muita gente se questionou na época, um cara sendo flamenguista, sendo um sócio votante do nosso rival, trabalhando na SAF do Vasco. Então ele apareceu aí no projeto, não sei até que ponto a representatividade dele será para trabalhar na equipe do Boa Vista aqui do Carioca, aqui do Boa Vista do Rio,
Mas enfim, isso é uma outra notícia. E antes da gente falar sobre a última notícia, que inclusive está na capa e é o tema aí principal do nosso vídeo, gostaria de vocês aquele joinha, o like, ele é importante mais uma vez. É chato a gente ficar pedindo, ficar recomendando, mas sim, é importante, faz com que o YouTube identifique, ó, esse vídeo é bacana, esse vídeo é legal. Então eu vou recomendar, eu vou divulgar para mais e mais vascaínos. Vamos lá, vamos falar sobre Rojas, o zagueiro que foi a pedido do Ramon Dias, o poderoso Luxemburgo argentino que eu gosto de citar. Inclusive o scout na época havia negado a contratação dele, mas havia sido um pedido do Ramon Dias para a contratação dele. E aí o que aconteceu? Referente a isso, existiam algumas metas e algumas cláusulas no contrato para ter uma opção de compra. Inclusive o River Plate ainda tem o seu direito de passe e havia colocado uma opção de compra no final desse ano. Rojas foi um jogador que poucos minutos agregaram no time titular. Eu acredito que um dos jogos que ele jogou, que eu me lembro, foi num jogo contra o Internacional. Inclusive quando ele saiu, o Vasco teve o Lincoln, que foi uma grata surpresa. Inclusive naquele jogo, através da saída do Rojas, o Lincoln entrou no seu lugar e fez o gol de cabeça, inclusive dando a vitória para o Vasco naquele confronto contra o Inter no primeiro turno. E assim, teve jogos horrorosos contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, onde que ele conseguiu perder na corrida por um garotinho de 1,60 m de altura. Um jogador que não agrega em absolutamente nada. Tinha um salário muito caro e, além disso, essas metas e cláusulas em vários jogadores que foram contratados via 777. Eu acho que a diretoria tem que avaliar sim esse tipo de cláusula, esse tipo de contrato desses jogadores, até porque acho que quando os jogadores não produzem exatamente o que valem, eu acho que eles têm que zarpar na barca e dar adeus do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque não só como Rossi ou como Rojas, tem um Galdames, tem o Payet, que já estão começando a se questionar, e a gente lá atrás a gente falava nada contra o jogador, mas sim pelo custo-benefício hoje que ele gera no Vasco. Um cara que ganhou mais de 1,5 milhão, não dá para ficar vivendo de lampejos, jogando um jogo bem e daqui a 6 meses ele poder ter essa outra atuação. Nós temos o caso do Souza e do Alex Teixeira, que veio em companhia ao Coutinho. Para que vieram? Quais são os custos reais desses dois jogadores? E o Felipe Coutinho? O porquê que ele não estava apto para jogar na terça-feira e hoje ele está apto a ser relacionado para o jogo do Fortaleza? São grandes questionamentos que a gente auto se pergunta e a gente não tem a resposta, porque a gente não está lá no dia a dia para a gente estar falando sobre isso. Então, esse é o nosso vídeo. Prazer, meu nome é Bruno, para quem não me conhece, é um canal Giro Vascaíno, um canal de torcedor. Estamos rumo à meta de 9.000 inscritos. Então quem puder se inscrever no nosso canal, fortalece, que nós temos como essa meta até esse mês de novembro, a gente fortalecer e a gente crescer e chegar a essa meta. Muito obrigado a todos, saudações vascaínas casaca. Às 9 horas da manhã, amanhã é sábado, então amanhã tem jogo. Então o nosso pré-jogo começa às 2 horas da tarde, tá? Só para deixar um recado importante para vocês, amanhã também terá pós-jogo, também logo depois da hora do jogo, que eu acho que é 9 horas da noite. Então nós estaremos juntos 2 horas da tarde no pré-jogo e logo depois do jogo, terminando de Fortaleza e Vasco no Castelão, a gente vai abrir uma live para a gente comentar muito a respeito desse jogo. Então conto com a presença de todos vocês. Saudações vascaínas, um grande abraço para todos, casaca, tamo junto, uma ótima sexta-feira para todos vocês vascaínos e vascaínas do mundo afora.